Seja muito bem-vindo a este programa chamado Gente Como a Gente, onde nós trazemos os ilustres anônimos da sociedade, as pessoas comuns do dia a dia que faz a roda girar. E falando em roda girar, precisa de pessoas para girar essa roda. E eu trouxe um camarada que trabalha com recursos humanos, o William Furumoto, né? É difícil, né? O nome Furumoto. japonês é complicado. É isso aí, Furumoto. Furumoto, então tá bom, acertei agora. Eu ia falar, eu brinquei aquela hora do Furukawa com você, né, que é dos cabos, né? Pois Eu é. já ia ser um Furukawa aqui, falei, não, é Furumoto, peraí. Seja bem-vindo, Obrigado pelo convite, Duca. Legal estar obrigado por aqui. ter aceitado o nosso convite. Tivemos um parceiro em comum aí pra Pois é, caminhar, né? sempre tem que ter alguém que dá uma liga, né? Sim, Ligar as pontas é importante. O relacionamento é importante, né? você sabe que eu convidei o William, o Alan pra vir aqui? E ele falou, eu tenho vergonha das câmeras. A gente poderia fazer assim. Vem junto aqui, senta na mesa. Aí ele Aí você desenrola. começa a gravar, né, depois. É. Vem cá, a gente tava conversando aqui antes dos problemas técnicos. Você tava contando pra mim que você é de Itanhaém. Rapaz, eu cheguei em Itanhaém, eu vim do Litoral Sul, cheguei em Itanhaém com 8 anos. Meu pai saiu daqui de Campinas, foi pra Ah, lá. sua família é daqui. É, minha família toda é Entendi. daqui. Aí meu pai, ele não quis mais ficar aqui na região e foi lá pra Itanhaém. E aí ele chegou lá pra variar, japonês, como todo mundo já vem querendo já rotular que é o normal, ou é verdureiro ou é pasteleiro. Meu pai foi pra lá, pra Itanhaém, foi montar um varejão. Saiu daqui pra montar um varejão lá. E eu tinha 8 anos quando meu pai foi pra lá. E aí lá eu fiquei até 15, 16 anos. E aí meu pai, ele fechou o sacolão, vendeu, na verdade, o varejão, o sacolão, e aí ele montou uma barraca na praia. Aí eu de verdureiro eu virei pasteleiro Aí também. de pastel. Daí eu virei tinha camarão, mas era pastel. E aí eu vi que em Itanhaém tava, assim, oportunidades quase não existiam, né? Muito pouco, principalmente na época não tinha faculdade, não tinha oportunidade, uma cidade que vive de turismo, né? Até hoje, né, vive de turismo. E aí eu falei, não, não dá. E aí eu saí de lá, vim para Campinas. Vim para Campinas para mudar, para estudar, e aí, primeira coisa que eu vim fazer aqui, eu vou arrumar um emprego. Tem emprego? Não consegui arrumar, sem qualificação, trabalhava com meu pai e tal. E aí eu fui trabalhar num varejão de novo, de um tio meu lá em Valinhos. Lá em Valinhos. E meu tio, ele permaneceu com esse varejão durante 30 anos. Aí eu trabalhei lá muito tempo. Só que eu fui. E nisso eu tava estudando, paralelo. E aí eu consegui uma vaga na área de administrativa de uma empresa. E dali eu fui estudando, fui crescendo. Meu, eu já trabalhei de tudo. Aí já trabalhei, ó. Já fui gerente de farmácia, uma rede grande. Depois eu fui gerente administrativo de uma empresa de locação de guindaste. Aí, dali eu já não sabia. Na realidade, eu tava assim, ó. Eu tava pelo rumo. Por quê? Eu não sabia pra onde eu queria ir. Eu tava assim, ó. Ah, tem emprego aqui eu vou, tem emprego ali eu vou, onde pagar mais eu tô indo. E ninguém, assim, eu não tinha essa orientação profissional, não tinha vai por aqui, vai por ali. Uma coisa que eu tinha na minha cabeça, meu pai falava assim pra mim: tudo que você fizer ou seja o melhor. Você quer ser um profissional, seja o melhor. Não importa qual profissão, importa que seja o melhor. E eu tinha isso na minha cabeça. E aí eu fui pra quê? Fui pra sair disso e vai pra lá, estudar pra cá, não sei o quê. Resumindo, fui trabalhar numa empresa e fui ser vendedor de filtro d'água. Filtro d'água. Tinha uma época que isso daí era febre, né? É, não, e vendia tal, e assim eu fui vender filtro d'água. Filtro d'água. Meu, essa é uma empresa muito grande, é uma empresa brasileira, uma empresa muito grande, só que internacional, e o dono é um japonês. E aí foi aonde eu me encontrei, na área de Vendas. vendas. Na área eu me encontrei. E aí eu fui crescendo na empresa, fui crescendo de vendedor, passei para supervisor, passei para gerente de unidade, depois eu dava treinamento para as franquias aqui da região, tal. E aí deu time na empresa, né? Eu dava treinamento para as franquias e tal. Aí deu time na empresa, saí de lá, fui trabalhar como gerente comercial de um grupo de escola de inglês bem conceituado. E aí chegou uma época da minha vida, só que eu já tinha uns 32 anos.
Eu falei assim, não dá mais. Porque vida de vendedor, você já foi, acho que a gente conversou, já foi vendedor. Vida de vendedor não é fácil. Fala a verdade, né? É complicado. Cara, eu tenho uma. Existe um virar de página na carreira do vendedor, né? Porque antes o vendedor ele não era aquele cara que se planejava, né? Ele era o cara que fazia acontecer, É, né? E hoje, assim, a gente sabe quem vive de comissão, quem vive de atingir metas, você tem que se preparar, né? Eu já tive desse lado também, e hoje eu olho para a parte do se preparar, e, que faz a diferença na vida de um vendedor hoje. a gente chamava de vendedor Jaque. Sabe o que é vendedor Jaque? Não. Já que não tem nada pra fazer, Vou vender. vou virar vendedor Jaque. E aí, nisso daí, porque infelizmente as empresas elas não valorizam a área comercial como deveriam valorizar. E aí eu tava nessa área, o que que acontecia? Eu entrava na empresa, eu entrava como gerente de comercial. Aí eu entrava na empresa para estruturar tudo. E aí, a hora que eu entrava estruturando, ganhava pouco, porque é comissionado. Estruturava, fazia a roda rodar, começava a ganhar dinheiro. Ah, não, você tá ganhando muita comissão, a gente vai precisar mudar. Aconteceu isso umas 3 vezes, 4 vezes. Eu falei, não, parou. E isso é mais comum do que você imagina. Muito. Por que que eu vou falar? Você contou e eu vi uma situação dessa acontecendo na minha frente. Um determinado camarada, ele tinha uma empresa, consultórios odontológicos, e ele resolveu criar o próprio plano de saúde. E ele criou o plano de saúde e contratou os vendedores para ele. E a condição do vendedor era sem salário fixo, só que a primeira, assinou o contrato com você, paga a primeira mensalidade é sua. Depois a recorrência é da empresa. E era R$ 50 a mensalidade. Esse camarada, ele vendia 10 contratos por dia. O cara tava tirando 20 pau no mês. Faz as contas. É, Quinhentão por semana. Não, no 20 pau. 20 pau no mês, não. Quinhentão por semana vai dar 2 pau no mês. E aí, se ele fizesse 10 por dia. Não. dá 2.500 por Não, semana, 2.500 por semana, pô. É isso, 10 dá pau no 10 mês. mil. 10 mil no mês. E aí o chefe achou que tava pagando muito pra ele. E aí foi lá e pau, cortou e botou o pai e a mãe dele pra tomar conta do plano de saúde. O que Hum. aconteceu? As Parou. vendas. Acabou. Acabou. O cara tinha um puta de um plano. Ó, o cara botava ali cliente, porra, dá com pau. Era lotado, sempre a recepção do cara, sempre lotada a recepção da clínica dele. Aí ele cresceu o olho na comissão do vendedor. Se ferrou. Se ferrou. Os caras não entendem que junto a gente ganha mais. Sim, tanto que nas empresas que eu saí, que eu entrei como gerente de comercial, montei equipe, montei plano, montei planejamento, montei estrutura comercial. E aí a empresa começou a vender, vender, vender. Aí eles acharam que eu tava ganhando muito, cortou minha comissão. E aí eu saí da empresa, não deu 6 meses, eles me chamaram para trabalhar de volta. Não dura. Aí eu falei, não, não tô obrigado, aí não dá, né? Porque a chance de você querer fazer isso aí de novo comigo é a mesma coisa. E aí aí disso eu falei assim, não, aí eu pedi pra Deus, falei, Deus, não dá. Se eu ganho dinheiro pros outros, eu ganho dinheiro pra mim. Não quero mais. E aí? E aí eu falei, o quê? Não quero mais. E aí eu pedi pra Deus, só que aí começou o problema, né? Qual que é o problema? Eu não tinha reserva financeira, eu, minha esposa trabalhava de vendedora no shopping, ganhava R$ 1.000. Eu tinha 2 filhas pra criar sei lá, uma tinha 2012, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21. 17, 8, 9, 10, 11, 12. Uma tinha 5, 6 anos. A outra tinha 12. E sem reserva financeira, sem nada. Que é essa moça que tá aqui? Ela tinha 22. Não, ela tinha 22. Ela tem 23 Ela tem agora. 23. Ela tinha. Eu tô falando isso em 2013. Ela tinha 13 anos. Rapaz. Cara, e aí sem reserva financeira, sem nada. Aí começou. Mas aí eu aprendi a trabalhar minha fé. O que que eu fiz? Chegou um dia, numa virada de ano, eu coloquei o meu projeto no altar de Deus. E fiz o meu projeto. Coloquei no altar e falei, Deus, tá na sua mão. Eu só preciso de uma confirmação pra ver se eu vou. E aí chegou um dia, numa vigília, Deus me confirmou. Usou um profeta lá pra falar, vai, que o negócio é seu, pode abrir. E aí eu fui. Aluguei uma sala. Nossa, tá feio. Abri uma sala que era desse tamanho. O aluguel R$ 600, eu não tinha R$ 600. Meu pai me emprestou R$ 600.
A pessoa que mais me inspirou na vida foi meu pai. Infelizmente eu perdi ele já faz alguns anos. E aí eu fui. E aí ele me emprestou esse dinheiro e aí eu tinha, eu fiz uma sociedade no começo com um conhecido meu. E eu fui fazer o quê? Na época eu trabalhava de gerente comercial em escola de curso de inglês. E eu falei assim, bom, eu não tenho dinheiro pra montar escola. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma franquia, eu não tenho dinheiro pra nada. Só que eu tenho o quê? O que as escolas precisam? Vendas. Aí eu montei um escritório de venda de curso para outras escolas. Então eu chegava para o rapaz, uma pessoa que tinha uma escola de curso lá, e falava assim, ó, viu, se eu vender um curso seu, você me dá a primeira mensalidade? Aí o cara falou assim, dou. Eu falei, então tá. Aí eu fiz isso um em cada parte de Campinas e comecei a vender. E eu montei um escritório de curso de curso. Você não trabalhou com o Flávio Augusto, não, né? Não, não. Não, né? Que aquele que era um vendedor de Ô, curso, né? mas o Flávio Augusto, eu tenho uma inspiração com relação ao formato de venda deles, é o que eu fazia também muitas vezes nas empresas de onde eu passava, principalmente de curso. Se a montanha não vê, se Maomé não vê até a montanha vai até Maomé. Sim. A gente ia na casa das pessoas para fechar o curso. Eles não vinham na escola para fechar. Só que nesse caso eu montei uma estratégia de vendas que as pessoas vinham tal, a gente dava treinamento para os jovens tal, e começava a vender. E eu vendia curso para as pessoas que tinham escola. E aí começou a dar certo no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí eu já aluguei uma sala do lado, tal. Só que aí um belo dia, uma conhecida minha falou assim: William, você já pensou em pegar essa molecadinha que você tá vendendo o curso aí e arrumar um emprego pra ela, pra eles? Porque, olha, esse negócio de arrumar emprego para as pessoas às vezes dá um dinheirinho. Eu falei, opa, Como que é essa história aí? Vamos estudar isso. se dá dinheiro. Na época eu pensei, se dá dinheiro é comigo mesmo. E aí eu fui procurar. E aí eu fui procurar ver. E aí eu fiz uma entrevista com uma pessoa que ela trabalhava na área de merchandise, marketing promocional. E aí eu vi um nicho que as grandes agências de São Paulo precisavam de apoio operacional em regiões. E aqui em Campinas era uma região onde estava faltando esse tipo de suporte de outras agências grandes aqui da região. O que, que eu fiz? Eu comecei a ser braço de suporte de agências grandes de São Paulo aqui na região, nessa área de marketing promocional. E aí eu comecei a contratar promotores, supervisores, degustadoras, tal, essa parte. E eu comecei a entrar nesse nicho de RH. E aí chegou uma época que eu, vendendo esses cursos, entrando em paralelo nesse nicho de promo, surgiu uma oportunidade de comprar uma escola. E aí eu fui franqueado de uma escola que era lá na Avenida Mirandópolis, do lado do Pague Menos, uma escola de curso, de informática, essas coisas. Uma microcamp da vida, não? Era Eurodata. Eurodata. E aí, dali, eu comecei a vender os cursos, tal. Eu tinha um sócio. E eu comecei a fazer essa... E aí, continuou essa parte paralela. Resumindo, minha sociedade aí, em 1 ano e meio, minha sociedade deu errado. Aí deu errado minha sociedade, aí começou o problema. Não começou o problema, não. Aí começou Deus fazer as coisas legais, mas eu sofrendo um pouquinho. Porque aí não é começar do zero quando você sai de uma sociedade. Sim. É começar no negativo. Aí fechamos escola, devolvemos a franquia, fechamos tudo e eu comecei do zero. Aí eu comecei do zero, não, negativo, devendo, sei lá, 300, 400 mil reais. E aí eu saí da onde eu tava, que era lá na Mirandópolis ali, e vim aqui pro Chapadão, aqui na Marechal Rondon. E aqui, quando eu virei pra cá, eu vim sem sócio, só eu e minha esposa, e aí eu mudei o nome da empresa e coloquei Adonai RH. Por quê? Porque aí caiu a ficha. Quando Deus tem uma promessa, ele tem pra você. Por que a gente insiste em levar outras pessoas junto? Meu amigo, é o início do fracasso. E aí eu entendi que a promessa era pra mim, não era pra outra pessoa. E aí, quando eu coloquei esse nome pra honrar a Deus e tal, e aí eu vim pra cá. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu continuei dando treinamento, a gente dando treinamento pra jovens, começou a parte de promoção, de marketing, e aí daqui eu falava assim, viu, eu tô dando treinamento pra essa molecadinha, 14, 15, 16, 17 até 20 anos, não tem primeiro emprego, eu preciso arrumar emprego com essa molecadinha. Por quê? Porque eles estão querendo cancelar o curso porque não tem dinheiro pra pagar.
Aí tá. Aí vai procurar, tentar colocar essa molecada no mercado de trabalho. O que que aconteceu? Não achava uma empresa decente, uma agência decente que gerasse e fomentasse oportunidades para essa molecada. Resumindo, descobri um gap de mercado. Fui fazer o quê? Eu fui fomentar oportunidade de vagas para estagiários. Você colocou um ponto aqui que eu lembrei de uma frase. Comentei que eu tô preparando um curso, né? E uma das frases que eu coloquei hoje foi: não queira vender pro seu cliente, ajude ele a comprar. Que foi o que você fez aí agora. Você estava vendendo pro seu cliente, mas ele precisava comprar o seu produto. Só como que ele ia comprar se ele não tivesse emprego? Então, peraí, vou arrumar um emprego para você poder comprar. Eu vou ajudar você a comprar o meu produto. Excelente. E aí eu tinha que colocar essa molecadinha para trabalhar, senão eles estavam querendo cancelar curso, meu. E aí eu ia cancelar, e aí vou perder o aluno? Não dá. Aí Não. eu fui buscar oportunidade de fomentar, fui buscar, aí eu vi um gap e aí eu comecei eu mesmo fomentar oportunidade nas empresas para absorver essa molecadinha e esses jovens para poder fazer um estágio. E aí foi ainda aí que começou a virar a chave do nosso negócio. Pro RH. É mais pro RH. Mas aí que infelizmente, a cultura nossa tem hora que dá uma escorregada no quiabo, né? Por quê? Aí o jovem ia lá, fala assim, eu vou cancelar o curso porque não tem dinheiro pra pagar. Beleza. A gente vai lá, não, vou te arrumar um emprego. Colocava esse menino pra trabalhar. Aí daqui a pouco dava um mês e ele ia lá, eu tô trabalhando agora, não tô conseguindo conciliar o curso, eu vou cancelar. Hum. Fala, amiguinho, peraí, não é bem assim, né? Não, é que agora que eu tô trabalhando, eu comprei uma moto. E aí eu não vou mais poder fazer o curso. Não tô dobrando dinheiro pra pagar curso. Aí eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, o que que aconteceu? Resumindo, né? Tem uma situação que tem aquele velho ditado: se você não pode ir contra ele, junte-se a ele. O que que eu fiz? Quer saber? Eu não vou ir contra uma cultura implementada no nosso país que, infelizmente, é melhor. O cara gasta dinheiro com é, 5 mil reais numa roda de um carro, mas não paga 1.000 reais num curso. É melhor o ter do que ser, né? A cultura, né? Muito doido. Aí eu falei assim: eu não vou contra isso, eu não vou contra mudar, eu vou ter que fazer diferente. Aí nós extinguimos a questão de treinamentos e curso na empresa de curso, né? Para esse tipo de jovem, para esse tipo de público. E aí a gente foi fomentar oportunidades. Então a gente hoje, né? Nossa empresa tem 8 anos, vai para 9 anos. Nosso core business hoje é a administração de estágios. Nós temos um departamento ainda de marketing, de merchandising, de trade marketing, mas o nosso core business hoje é a administração de estágio. Fomentar a oportunidade para esses jovens de 16 anos, 17, 18, ou quem está na faculdade, está procurando uma primeira oportunidade naquela área que ele está estudando, né? Então hoje nós vamos para quase 8 anos, né, 8 anos indo para 9 anos de mercado. Nós temos 11 unidades, né? Já atendemos a nível Brasil, Legal. atendemos grandes marcas hoje dentro do nosso, dos nossos parceiros, dos nossos clientes. E hoje nós contratamos só aqui na região de Campinas mais de 250 pessoas mês. Só ano passado, na nossa região, a gente contratou mais de 4.000 pessoas. Legal. E hoje a gente administra mais de 1.500 pessoas todos os meses. E a gente está em fase de expansão, faz 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses que a gente está em fase de expansão. E através de franquia, então hoje nós somos uma franqueadora. E a gente leva essa oportunidade e fomentar essa oportunidade para vários lugares do Brasil aí, para fazer e fomentar essa oportunidade para essa galera. E óbvio, para o empresário contratar um jovem sem experiência, ele precisa ter uma vantagem. Ele tem um pequeno empresário tem várias vantagens de contratar um jovem hoje. Né? Contratar um jovem sem experiência, mas é um jovem que vem com vontade de aprender, que vem com vontade de querer buscar o espaço dele, que vem com vontade, que não vem com vícios, que não vem assim, lá era melhor. Não, lá era daquele jeito. Não. Lá eu fazia assim, por que aqui não faz diferente? E a empresa leva vantagens, né? Para quem contrata um estagiário, não paga, não tem, não paga alguns impostos, não recolhe fundo de garantia, não tem multa de rescisão de salário, não tem
multa de aviso prévio. Então tem várias vantagens para dar oportunidade para essa garotada nova e fomentar oportunidades. E a gente e a gente é o meio do caminho. Então a gente fala com o cliente, a empresa, nosso público-alvo ele é pequeno, micro e pequenas empresas, mas a gente atende grandes marcas, né? E a gente é um match entre isso, falar para a empresa, empresário, ó, dá uma oportunidade para esse jovem, né? E aí a gente tem outro lado, ô jovem, vamos bater cabeça não, bicho. Vamos embora. Eu sei que hoje em dia tá meio complicado, né? Encontrar, as empresas têm dificuldade de encontrar profissionais hoje no mercado, mas para assim, pô, jovem, ó, aqui você vai ter uma oportunidade. Vamos dar o sangue aqui, vamos buscar aqui. Aproveita a oportunidade. Aí a gente é a cola que liga essas duas pontas. Ah, as pessoas, você falou de, pô, pegar o jovem aí que tá meio, nem, né? Nem estuda, nem trabalha, Meu Deus do nem sabe o céu. que faz, né? Você colocou um ponto interessante, que você fala dos benefícios de ser uma empresa prestadora de serviço na parte de RH, de contratação de mão de obra, né? Porque assim, para o empresário brasileiro hoje, o empresário médio brasileiro hoje, o custo de uma demissão é muito alto, Muito. né? Fora os passivos que você tem ali, legais, né? Na hora de uma demissão. Então, assim, não existe uma demissão segura de que você não vai ser processado. Você vai ser processado. E é direito do trabalhador processar qualquer empresa. É direito de qualquer um De processar qualquer. qualquer empresa. Mas eu, cara, a justiça do trabalho ela é uma justiça muito paternalista, né? Sim. Então, assim, ela não vê os principais pontos de por que aquele camarada foi demitido, em primeiro lugar, né? Existe um motivo que não é só a questão da redução de custo. Existe um Não. motivo para isso. Você tem indicadores de desempenho, você tem indicadores de performance, você tem indicadores de assiduidade, você tem tudo isso daí que você pode, que vai levar você a escolher a demissão daquela determinada pessoa, né? Mas uma outra coisa que eu vejo também, além de ser difícil contratar e demitir um funcionário hoje no nosso país é muito caro. Para contratar, cara, tá caro. Para contra. Porque você tem que mandar fazer os tal do PCMCO, PSSCO, não sei o que, um monte de exame aí. E tem o tal do E-Social, que você tem que contratar uma empresa para fazer tem o E-Social de RH, tem o E-Social de SESMIT, tá? Cara, eu tô assim há um tempo longe dessa área, mas eu tava vendo esses dias. Falei, gente, por que complicaram tanto isso? É para amarrar as pontas, né? Então, o E-Social então veio para amarrar as pontas. Várias informações que eram mandadas para Receita Federal, Caixa Econômica, nananana, e ele então o que fez? Cata tudo e junta num lugar só. Resumindo, dificuldade não, você já não consegue alterar a informação, mudar a informação, você já não consegue sonegar nada. Então, foi realmente para catar todas as pontas e Soltas e juntar num junta tudo. lugar só. Mas a questão é a contratação hoje, o erro de contratação é muito cara, e como o nosso público-alvo é o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio empresário, até os grandes, eles não têm noção o quanto custa uma contratação errada. Não, não só isso. Que nem, por exemplo, também não provisionam para uma demissão. Não. Hum. Na verdade, hoje o empresário brasileiro, a grande maioria é assim. Eu falo isso porque a gente tem uma mentoria para pequenos e médios empresários lá na empresa, lá também. E aí, hoje, o pequeno e médio empresário é aquela confeiteira que trabalhava numa grande padaria. E aí ela sabia montar bolo, doces, assim. Cara, e ou ela fazia ela fazia da melhor forma. Ela era a melhor confeiteira do local. E aí, essa pessoa, ela tem um espírito empreendedor. Ela falou assim, cara, eu não vou ficar fazendo bolo, eu dando dinheiro pros outros. Eu vou fazer pra mim, vou ganhar dinheiro pra mim. E aí eu vou montar minha empresinha. E aí ela sabe fazer um bolo show de bola maravilhoso. Ela aprendeu a fazer isso. Só que ninguém ensinou ela a ser uma empresária. E aí? Então a gente tem uma padaria, tem um mecânico, tem a pessoa que vai fazer um cachorro quente. Ele sabe executar, mas ele não sabe ser um empresário. E aí esse que é o problema. E aí, aí ele vai crescendo, porque ele deixa de trabalhar sozinho e vai buscar alguém para trabalhar com ele. E aí vamos lá, olha só, como que eu recruto hoje? Ah, você conhece alguém que tá precisando trabalhar? Mas a pessoa tem que ser ponta firme, hein? A pessoa tem que ser boa, ela corre atrás, ela sabe fazer. É assim. Poxa,
Se você, pra ser um médico, você tem que estudar medicina. Se pra ser um doutor, você tem que estudar. Pra ser dentista, tem que estudar Odontologia. odontologia. Pra ser um engenheiro, tem que estudar medicina. Pra ser engenheiro, tem que estudar medicina, sacanagem, né? Engenharia. Engenharia. Por que que pra fazer entrevista qualquer pessoa acha que pode fazer? E aí vai fazer uma entrevista, olha lá, pega o currículo. Ah, tá, beleza. Ah, onde você trabalhou? Vai pra entrevista, onde você trabalhou? O que que você fazia? Ah, fala um pouco de você. Como que você, você sabe mexer em internet, computador, Excel, tá? Na entrevista, ele só olha os requisitos, mas eles não avaliam o comportamento. Só que o que que manda embora? Uma pessoa demitida da empresa, o que ele sabe ou porque ele não deixou de fazer? Ou fez errado? As empresas contratam por requisito e demitem por comportamento. Só que na hora de fazer um processo seletivo, o que que eles fazem? Eles não avaliam o comportamento. Óbvio, não tem conhecimento. Eu fiz um. Eu entrevistei a Gi. Ela faz aquele mapa comportamental, né? E ela Hum. fez o meu DISC, né? Ou é a ferramenta que Né? a gente usa lá. E, cara, eu falei, eu vou pegar esse negócio, não vai dar certo comigo. Porque eu sou daqueles, eu gosto de testar as coisas, né? Eu falei, eu vou testar isso daqui. A hora que eu acabei, que eu comecei a ler o resultado, né? Eu falei, rapaz, eu não peguei não, bateu tudo comigo isso daqui, cara. E a gente tava discutindo justamente isso. Como que você coloca uma pessoa com um perfil que nem como o meu, que eu sou... Como é que é? Tem dominante, instável, Era dominante e tinha uma outra coisa. influente. Influente, dominante e influente. Tá. Era dominante e influente. Ela falou, pô, como é que você vai colocar você pra fazer um, sei lá, um trabalho de caixa de banco? Não vai ficar. Não, se você colocar você pra fazer alguma coisa tem rotina Rotina lá, não vai ô, não ficar. vai, não Não vai, vai ficar. Não não vai vai. ficar. Exatamente. E aí ela tava explicando justamente isso daí, essa questão comportamental, porque as pessoas são demitidas. Porque assim, todo cargo ele tem um perfil. Ah, cara, eu quero um cara desse jeito aqui. Não adianta você botar uma pessoa diferente ali que não vai ficar. E as pessoas não entendem isso. É o perfil certo pra vaga certa. E às vezes o cara tem um bom perfil, mas ele tá executando coisas que não é daquilo que é natural dele. E só que quem sabe fazer isso? Um profissional da área que é estudado, que treinou, que sabe usar ferramenta e bibi bababá. E aí as pessoas falam assim: "Ai, mas pra que que eu preciso de uma agência?" Pra Você isso, tem, meu você amigo. tem um cara pra fazer essa seleção pra Se você? você tá com dor de dente, você mesmo não estudou odontologia, você vai cutucar seu dente? Mesma coisa, mas o grau de importância ainda não está bem fixado hoje nas empresas, Hum, principalmente para o pequeno e médio. Então, mas sabe por que que não tá? Porque tinha muito picareta no passado que maculou a imagem dos profissionais dessa área. Tinha Também, muita empresinha de também. recrutamento e seleção lá atrás que não tava nem aí pro seu cliente. Uhum. Então, assim, você vê que o mercado tá cheio de casos de pessoas que se aproveitaram num determinado momento, mancharam a imagem do mercado e caíram fora, foram fazer outra coisa, Sim, 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 sim. né? Então, assim, todo mundo fica preocupado, né? Esses caras de RH, só quer ganhar só quer levar uma parte do salário, quer levar uma comissão ali em cima. Os caras não faz nada, só quer levar isso. Não entende o preparo que tem por trás. Não, e outra, qual que é a situação não, não é a situação, mas pegando o contexto, a gente tem hoje, né? Nós entregamos hoje o estagiário pré-selecionado para o cliente. Só para o cliente bater o martelo. E na hora que o nosso time de gerente de contas vai visitar o cliente, ele já desenha a vaga com o perfil certo para o que o cliente precisa. E o processo seletivo já é baseado em cima do comportamento. Então, muitas vezes tem clientes que falam assim para mim, fala para nós, poxa, mas o estagiário, ele não tem experiência, como é que eu vou fazer? Eu falo assim, meu amigo, peraí, se você contrata uma pessoa com experiência ou sem experiência, você não vai ter que treinar do mesmo jeito? Sim. Os processos não vai ter que ensinar do mesmo jeito? E o que você vai demitir? Não é demitir pelo que ele não sabe, porque ele sabe. É porque ele deixou de fazer ou não cumpriu direito ou não fez o que era para ser feito. É comportamento. E deixa eu te perguntar uma coisa agora, falando de comportamento. A gente tem o comportamento do empresário e a gente tem o comportamento do funcionário. A gente sabe que no mundo atual, o mundo de verdade ao qual nós vivemos, né? Eu, por exemplo, eu fui doutrinado. Eu fui ensinado no colégio público a ser peão, a bradar pelos meus direitos, o patrão opressor, o patrão mauzão. Depois que eu cresci,
eu comecei a olhar, peraí, quem são os patrões de verdade? Pô, é o tiozinho da pizzaria, é o tiozinho do carrinho de pipoca lá, que compra mais um carrinho de pipoca e bota um funcionário, é o Marcelo do Chile, que, Meu, pô, que contrata os funcionários, pô, o Quidogueiro, que contrata lá os funcionários para montar cachorro quente. É uma clínica que contrata lá pessoal da limpeza para fazer a faxina no espaço deles. A grande maioria é formada por esses patrões malvadões. é o que roda, faz É a o que roda faz a rodar. roda girar, né? É o que faz o negócio funcionar. São pessoas comuns do dia a dia. Todo mundo fala assim, as grandes corporações, os grandes bancos e tudo. Cara, isso daí não representa nem o quê? 15%? Chega a isso Não chega a da força de 15%. trabalho? Não chega a Não chega, 15%. não chega. A grande maioria é a padaria, o mercadinho, É o pequeno é o médio. pequeno e médio, É o pequeno e médio. certo? E assim, e aí você tem um funcionário, um patrão que não tem uma mentalidade de recrutar direito, para não ter o perigo da demissão, né? Você tem um empresário ali que não sabe recrutar. E você tem um mercado de trabalho que está extremamente reativo, só quer saber dos seus direitos, não quer saber dos seus deveres e obrigações. Como é que vocês conciliam isso daqui? Porque, cara, não é uma coisa fácil. Não. É uma cultura que você precisa mudar. E aí nós temos o quê? A influência de todo uma sociedade, de uma cultura e de um governo também que fomenta várias situações positivas ou negativas dentro daquilo que ele tem de plano de governo ou de ideologia. Então nós temos a gente briga, na realidade a gente briga contra a cultura e contra aquilo que a gente aprendeu e foi doutrinado isso dentro de uma escola. O que a gente leva? A gente leva, tem que levar informação. E hoje a responsabilidade é muito maior para quem emprega do que para quem está procurando emprego. Porque para quem emprega, ele precisa ter a responsabilidade e ele precisa saber que é ele a obrigação de saber lidar com perfis diferentes, de saber lidar com comportamentos diferentes, de humanizar mais o relacionamento dele com os colaboradores. É a obrigação do empregador. O empregador que tem que se profissionalizar, né? E ele tem que se profissionalizar por quê? Porque a obrigação não é do colaborador que foi buscar para uma vaga de atendente saber quem ele é como perfil. Ele tem que saber porque ele precisa crescer profissionalmente, o colaborador. Uma pessoa que vai buscar uma vaga na área de vendas. Ele precisa crescer como profissional, então ele precisa buscar essa informação, estudar, treinar, enfim. Mas é obrigação do próprio empresário, do pequeno, do médio, grande, entender que a responsabilidade é dele de saber lidar com essa pessoa. Ou de colocar o profissional certo, com comportamento certo, perfil certo, requisitos certos para a vaga que ele precisa. Então, se hoje, infelizmente, da mesma maneira que o colaborador foi doutrinado que ele tem direitos, obrigações, né? Hoje o pequeno e o médio empresário ele também tem essa mentalidade de ele vem aqui, eu mando, ele obedece. Não é assim mais. Ele tem que puxar e é dele a responsabilidade de lidar com personalidades diferentes, perfis diferentes, comportamento diferente, classe social diferente. E ele trazer essa cultura para dentro do dia a dia da empresa dele e dos colaboradores, que é um desafio. Então, mas assim, assim, vou ser o advogado do empresário agora, né? Quando veio a questão dos MEIs, você contratar os PJ da vida, né? Sim, Eu sim. achei, pô, vai facilitar a vida do empresário. Ele vai poder contratar uma pessoa jurídica ali para trabalhar para ele. Só que, cara, no frigir dos ovos, a hora que você rescinde um contrato, aquilo acaba indo pra Justiça do Trabalho e o empresário perde também na Justiça do Trabalho. Então, mas aí sabe o que acontece? Por que que o empresário ele perde? Porque ele não estudou sobre terceirização de trabalho fim. Se o cara estudar sobre terceirização de trabalho fim, ele sabe que hoje uma terceirização de trabalho fim não pode bater horário, não pode ter carga horária, não pode responder para superior direto, que ele quer contratar de uma maneira errada. Ele nem estudou. E aí ele viu, eu tenho um amigo meu que tá fazendo lá, contratou um rapaz pra ser MEI. Não, vou contratar também. E aí o cara bate até ponto. Meu, ele se lascou. Ele se lascou porque fugiu da proposta. E a questão dos contratos de trabalho direto? Que nem, por exemplo, você pega aí a questão dos americanos nos Estados Unidos, né? Você pega a questão, cara, os caras têm contrato direto de trabalho, né? E nem você vê lá, you're fired, você tá demitido aqui, os cambal, e o cara cata, vai sair botando as coisinhas dele na caixinha Sim, e vai embora. Se ele não tem uma reserva, ele eu perdeu. danço. Ele só ganha o que ele fez. Sim.
você faz um contrato com a empresa, né? Você bota lá quanto você vai ganhar, como vai ser os reajustes e tudo mais. E aí no final você bota lá, existe uma multa em caso de rescisão? Ah, se rescindir com menos de tantos anos, tem com menos de tanto tempo e tal. Você coloca tudo isso daí, você está respaldado e resguardado com relação a isso daí. Tem empresas que oferecem para você sociedade dentro dela, Uhum. dependendo do seu nível ali dentro. Mas assim, pra gente chegar num nível desse de ter contrato de trabalho direto, cara, difícil. Tem que mudar uma cultura implementada há 500 anos nesse Brasilzão nosso. Entendi. Tem que mudar a cultura. E aí a gente precisa mudar essa forma de trabalho, de leis, é muito mais embaixo. Então, o que eu penso hoje? É muito mais fácil eu trabalhar com oportunidades que a lei trabalhista me traz, oportunidades que eu tenho para trabalhar, para não precisar mudar um Brasil todo. Então hoje eu falo assim pro empresário, empresário, olha só, se você é muito mais importante o comportamento do que o conhecimento, contrata esse jovem aqui, que eu vou selecionar ele, a nossa agência vai selecionar ele com um comportamento ideal para a vaga que você precisa. Você vai ter ônus de várias situações de impostos, de aviso prévio, de não sei o que, de não sei o que, e você vai formar um profissional dentro do seu negócio. Dá oportunidade para esse cara. Faz esse cara crescer dentro do seu negócio. E aí eu levo isso para dentro das empresas para que as empresas possam fazer isso. E óbvio, aí a empresa, aí o que, que também leva para a empresa? Uma redução de custo. É óbvio, um estagiário ele vai sair relacionado à grana, ele vai sair mais barato para a empresa do que um seletista. E isso a gente consegue trabalhar dentro de um nicho, né? A gente não tá trabalhando, não existe nenhuma ilegalidade, não existe nenhum achômetro, a mesma coisa do MEI, né? Trabalhar, Uhum. contratar o MEI como se fosse funcionário efetivo. E a gente contrata, gera oportunidades e o empresário contrata de uma maneira correta, dentro da lei, levando oportunidades. E buscando essa oportunidade dentro das que nós temos hoje. E é isso que a gente faz. E a gente entrega hoje para o pequeno e médio empresário a pessoa pré-selecionada já dentro do perfil que ele quer. E aí, pro empresário fica mais fácil. É só ele falar assim: não, eu fui com a cara desse, puf, me dá. Mas o que a gente entregou tá dentro do perfil que ele precisa. E deixa eu perguntar uma coisa pra você. Hoje no mercado existe uma série de cotas aí que você tem cota de PCD, tem cota de jovem aprendiz, tem uma série de cotas que tem que atingir. Eu vejo muita empresa desesperada atrás de pessoa com deficiência, Muito. porque não tem pessoa com deficiência para trabalhar e atender um número de cotas. Tá todo mundo empregado ou as pessoas não querem trabalhar nessas empresas que estão contratando? Porque é o seguinte, uma das coisas que eu converso, a gente produz um podcast aqui chamado Pode Cativar, que ele trata de assuntos das pessoas com deficiência, né? Hum, E um dos pontos que a gente estava discutindo é se existe oferta demais e pessoas de menos para essa área. Porque assim, uma das coisas que a gente estava discutindo, que nem o nego, cara, a pessoa muda de emprego ali por causa de 50, 100 reais. Ah, um aqui vai pagar 100 reais a mais, ele vai lá pro outro. Porque sabe que o cara tá na cota, então entra lá, passa 100 reais a mais, 50, 100 reais a mais ali e vai pingando de emprego. E o empresário tem dificuldade de preencher essas sim. cotas. Principalmente com o menor aprendiz. Eu contei pro seu caso da minha irmã lá, que tá com um monte de menor aprendiz lá dentro da Pois é, empresa, né? é verdade. E assim, cara, ela falou assim, é muito menor aprendiz. A gente tem que ficar arrumando trabalho para todo mundo ali, para eles poderem passar por aquela rotina de experiência que eles vão pegar. Como é que você vê essa questão de ter a obrigatoriedade de contratar? A obrigatoriedade junto com o despreparo gera esse problema. Entendi. Então, a empresa ela não se preparou para receber essa cota. E o governo obrigou a empresa a fazer isso. Aí junta a fome com a vontade de comer. Dá para absorver? Dá. Tem empresas assim que, se você for ver, se você vê, assim, tem um planejamento gigante para essas cotas, que é 5% de jovem aprendiz e 5% de PCD. Acima de 100 funcionários. Então, empresas acima de 100 funcionários têm essa obrigatoriedade. Quando a empresa ela está bem estruturada, quando a empresa tem um planejamento para esses colaboradores, eles aproveitam esse colaborador de uma forma excepcional. Mas aí tem que juntar o preparo com a obrigatoriedade. E aí sim dá um match, mas a grande maioria das empresas não estão preparadas para absorver esses jovens.
E nem os PCDs. Não estão. E aí o que que acontece? Trabalha no que tiver, vai quebrando galho, põe pra dentro pra não pagar a multa e vai levando o pessoal, entendeu? E aí dá nisso. Você falou, tem a história de um primo meu, né? Que ele entrou na guardinha, né? Que era o Hum, jovem patrulheiro, pô, lembra? era Na meu guardinha. sonho entrar na guardinha, bicho. Ele entrou na guardinha e aí ele foi trabalhar numa empresa e chegou lá, botaram ele pra aguar o jardim. Olha lá. Pegaram ele e botaram ele pra regar o jardim ali. Ele no outro dia não apareceu na empresa, foi lá no patrulheiro e falou assim: me botaram pra aguar o jardim. Não é pra isso que eu entrei aqui. Eu entrei aqui pra aprender um trabalho administrativo. E ele saiu de lá e arrumaram numa outra empresa pra ele ir trabalhar. Só que assim, é 1% que tem iniciativa de fazer isso, né? Os outros acabam. Não, Me colocaram aqui, eu vou ficar aqui, vai. não, tanto que esse menino, pô, tá bem hoje. Tá bem hoje. Começou lá a trabalhar desde pequenininho. Na hora que botaram ele pra aguar o jardim lá, ele falou, não, Ele não ficou é. bravo, ele ficou Não, bravo. não é pra isso que eu entrei aqui, pô. Catou, saiu e foi buscar uma outra oportunidade melhor pra ele. Dentro da guardinha mesmo, chegou lá e falou, ó, me botaram pra aguar jardim. Não é isso que eu quero fazer. E aí ele sentiu que não era isso. Não, E tem- o propósito da guardinha não é esse. Exatamente, exatamente. E as empresas, elas, infelizmente, elas não estão preparadas. A grande maioria das empresas não estão. Eu tinha um cliente meu que ele precisava contratar PCD e jovem aprendiz. E aí o que que ele fez? Ele é uma empresa que contratava promotores. Promotores de merchan, Sim. promotores e repositores. Ela montou uma escola Olha que de legal. promotores. Então ela pegava esses jovens aprendiz, jovem aprendiz, que é a obrigatoriedade de 14 a 21, 22 anos, 24 anos, e aí pegou essa molecada e fez uma escola. Então eles iam lá, passavam por um treinamento, treinava, estudava, bababá, bababá. Quando eles faziam 18 anos, o que que ele fazia? Virava Mercado. promotor. E do próprio deles mesmo. Eles mesmos absorviam como elitista depois esses jovens. E aí eles levaram esse projeto para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho aprovou, e eles até trocaram a cota de PCD para a cota de menor aprendiz para poder entrar dentro desse projeto. E aí sim, eles souberam aproveitar a obrigatoriedade numa Interessante. oportunidade. Né? É bem legal, assim. Precisa ter muito. é, eu vejo que uma empresa de 100 funcionários hoje é uma empresa grande, né? Mas você ter 5 menor aprendizes, 5 PCD nessa empresa, né? Então, e aí? Assim, eu acredito na questão de gerar oportunidades, né? Eu não gosto das obrigações, das imposições. Você tem que fazer. Eu acredito que as empresas, elas têm que trabalhar para poder trazer benefício para a sociedade no redor dela. É nem você pega aí, vamos pegar um caso legal aqui para você. Deixa eu ver. Você conhece o Jardim Aurélia ali? Sim, A Expresso 91, a pizzaria. É do sei. Jura, é amigo meu. O Jura tá há mais de 30 anos Tá com a mesmo? pizzaria. Uhum. Então, assim, já teve funcionário que ele viu entrar, ser contratado, trabalhar, arrumar uma namoradinha, casar, comprar uma casinha própria, ter filhos e tá lá com ele. Ele viu a vida do cara, ele acompanhou aquilo ali. Ou seja, ele trabalhou e ele contrata só gente ali em volta da pizzaria dele. Então, assim, ele ajuda a micro-região dele, A a comunidade. comunidade, a crescer, né? Aí eu vejo grandes multinacionais, que eu trabalhei em várias multinacionais. Eu tenho o ISO 9000, eu tenho o ISO 14000, eu tenho Uhum. o ORSAS 18000, eu tenho não sei mais o que, mas sei o que. Mas e o retorno para a sociedade? Sim. Cadê o retorno para a sociedade? Não tem retorno para a sociedade. Ah, eu banco um projeto ali e tal, mas cara, mas a realidade da sociedade é outra. É no seu entorno, é capacitação. O que falta realmente é capacitação. Eu comentei com você que devido a uma necessidade que eu identifiquei no mercado, falei, cara, eu vou montar um curso de vendas. Que não é, ai, você vai vender isso daí? Não, eu montei um curso, ainda vou ver o que eu vou fazer com o meu curso. Se eu vou dar, se eu vou vender, o que que eu vou fazer com isso daí? Porque assim, não é possível que o jovem tá indo para campo sem experiência nenhuma, sem acompanhamento nenhum. Não ensinaram para o jovem a ser gentil, ser simpático, entender o que o cliente precisa. E assim, eu sou da área de vendas, eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto de tratar com pessoas. Eu gosto de estar perto de pessoas. E não estou ensinando isso para os jovens.
A gente teve 3 anos agora aí de afastamento social que complicou ainda mais as relações interpessoais. As pessoas ficaram mais frias. Já tínhamos o problema de mandar mensagem. A mensagem é fria. Quem recebe está recebendo numa condição, aquilo que a gente estava conversando, Ah, é verdade. tá recebendo numa condição, um estado de espírito que ela tá lendo assim, ela fala assim, meu Deus, tá bravo. Nossa, mas por que escrever assim desse jeito? Quando na verdade você não escreveu daquele jeito, você escreveu tranquilo, com calma. Então assim, a interpretação tá ruim, a comunicação tá ruim, as relações interpessoais estão ruins, a empatia pelo próximo tá ruim no mercado de trabalho. Como que nós podemos mudar isso se não for com treinamento? Sim. É, e, Ter mais espaço para treinar as e o pessoas. treinamento é importante, é muito importante. O treinamento ele é importante desde a hora que entra, durante e depois. Uma equipe bem treinada é que faz todo um processo, faz todo um sucesso da empresa, né? E a gente vive esse dilema lá com alguns clientes, como o nosso foco, né, é pequeno e médio empresário, nós temos clientes que ele tem um turnover gigante, mesmo tendo um quadro de funcionário pequeno. Por quê? Porque ele precisa ser doutrinado de uma maneira diferente. Então não adianta a gente mandar a gente manda o candidato certo para a função certa. Só que internamente ele detona a equipe. E aí a gente tem que a gente leva essa visão para ele. Isso é bom porque nossa empresa faz isso. Nós temos a entrevista de desligamento. Então cada funcionário que sai recebe um questionário para ele responder sobre o porquê que ele tá Uma saindo da avaliação empresa. 360, tipo isso. Aí ele vai responder lá se ele foi demitido, se ele pediu demissão, por que que ele tá saindo, qual a opinião dele, tal, tal, tal. São todos que respondem? Não. Mas a gente tem esse feedback e até encaminha para o cliente, porque é para o cliente entender. Ele provavelmente não vai ter esse processo, mas a gente tem esse processo e aí a gente manda para o cliente para ele entender por que que ele está perdendo tantos funcionários, por que que ele tá não está permanecendo os colaboradores na empresa dele. E isso reflete todos os dias, em todos os momentos. Aí fica aquele, ai, por que que eu não tenho, por que que eu não consigo formar minha equipe? Muitas vezes é por culpa dele mesmo. E aí nós hoje conseguimos levar alguns pontos importantes que a gente vê no dia a dia, porque a gente, além de a gente contratar, selecionar, a gente administra, né? A gente acompanha esses estagiários dentro da empresa. Então, se acontece algum problema, o estagiário corre na agência para falar com a gente. E se tem alguma coisa, positivo ou negativo, o estagiário acaba tendo essa comunicação com a gente lá na agência. Então, a gente acaba levando esse feedback para a empresa. Então, na verdade, aqui, você, enquanto profissional na área de recursos humanos, você tem que preparar os recursos humanos do empregado e do empregador. Não, exato, e tanto que surgiu um produto nosso, que é uma mentoria para empresários, para pequenos e médios, por quê? Exatamente isso. Alguns empresários levantam a mão assim: ah, William, poxa, você tem um treinamento para isso? Poxa, será que eu estou formando o preço certo para o meu produto? Pô, mas não está sobrando dinheiro no caixa. Ah, mas eu não tenho nenhum sistema aqui de fluxo de caixa. Ah, e aí alguns clientes nossos levantavam a mão pedindo alguma dica, algum conselho, alguma coisa, e aí a gente acabou montando essa mentoria que é para pequenos e médios empresários também. Mas é para ajudar o nosso cliente, é para ajudar o dia a dia dele, para na realidade está sendo bom para nós porque vai reter. Lógico. Quanto menor o turnover, a rotatividade dos estagiários, para nós é melhor. E aí a gente ajuda o empresário, mas a gente também tá se ajudando. E hoje a gente leva isso daí, tem esse suporte e a gente consegue gerar tudo isso dentro do nosso processo do dia a dia. E o desafio maior é quando o empresário ainda levanta a mão e fala assim, eu preciso, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, legal. E agora aquele que não pede ajuda e não fala nada. Aí esse é o desafio. Esse é o desafio do empresário que não levanta a mão, porque ele tá achando que ele tá fazendo certo, por mais que venham surgindo problemas, turnover em Mas como quantidade de que? funcionário. Agora você colocou um ponto interessante. Você já estava discutindo com o cliente. A gente estava falando de demissão de cliente. Né? Que nem, por exemplo, você comentou que às vezes o seu cliente, o que contrata você, ele não entende que ele tem um problema na gestão de funcionários dentro da empresa dele. Eu não diria gestão de funcionários, eu diria gestão de pessoas, né? Ele tem um problema lá. Como que você leva isso pro seu cliente e fala, cara, seguinte, eu já coloquei o Joãozinho, já coloquei a Mariazinha, já coloquei o Zezinho, já coloquei... Todo mundo que entra aqui sai. Esse daqui é o histórico da galera. Como é Uhum. que você tem que ter tato para lidar com o seu cliente. Esse cara que banca a tua empresa.
Sim, o problema é a cabeça dura do cliente. É a cabeça dura do empresário. Se ele tem uma mente fechada, que ele não precisa evoluir, é difícil. É difícil mudar o cara. Ele só vai, ou a empresa dele vai quebrar, ou ele vai tomar um baque tão grande, que vai virar a chavinha e aí ele vai fazer diferente. Só existe essas situações quando o cara é muito cabeça dura e ele é bem fechado para opiniões, ou ele acha, ou ele é muito autossuficiente. Porque tem pessoas que se acham autossuficiente e eu sei, eu sou o dono da verdade e não vou buscar informação, não vou buscar nada. E aí é quando ele tem que se ferrar. É aquele velho ditado, não vai pelo amor, vai pela dor. E a gente leva essas informações pro nosso cliente. S- Quando que a gente demite o cliente? Tem que fazer conta. Se esse cliente não está dando lucro, tchau, obrigado. É isso. Só que aí, como que faz a conta para ver se ele está dando lucro ou não? Né? Então, aí alguns empresários não sabem fazer, ou a grande maioria não consegue fazer essa conta. Quando que um cliente está dando lucro ou não? Se eu sei o, o quanto esse cliente custa e o quanto ele está me dando de lucro, ou não está dando lucro, eu sei a hora que eu tenho que demitir ele. Só que aí tem alguns fatores, né? Então, quando eu tava com a agência, no começo, nos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, que foi doído, que foi maçante, né? Todo cliente conta. Todo cliente conta. E aí eu tinha que manter cliente que não se pagava? Sim. Por quê? Porque o cliente era grande, eu precisava a gente chama de cliente pedigree. Eu tinha que O ter algum. cliente, o cliente âncora, né? Eu tinha que ter um cliente pedigree para falar, ó, eu atendo esse cliente, então, porque no nosso negócio é muito doido. Como né, repetindo, o meu público-alvo é pequeno e médio, se eu vou no tiozinho da padaria, ele vai perguntar assim, ai, quem você atende? Ah, eu atendo o outro tiozinho da padaria, o outro Zezinho do restaurante, o escritório pequenininho ali, ele vai falar, ah, é? Ah, tá. Aí quando você chega nessa mesmo tiozinho da padaria da esquina e fala pra ele, ó, eu atendo multinacional aqui, multinacional ali, multinacional aqui, empresa gigante aqui, ele vai falar, Oi, você tá querendo me opa, eu atender? quero ser atendido por você. Só que na minha concorrência de agência, né, de consultoria de RH, a grande massa das consultorias de RH não querem atender o pequenininho, só querem atender o grande. Então, aí a gente entra num contraponto assim. O cliente pequeno quer ser atendido por agências que atendem só grande. Só que agências que atendem só grande não quer atender o tiozinho da padaria. E aí eu falei, cara, como que a gente consegue lidar com isso? Então, eu no começo eu precisava ter alguns clientes pedigree para mostrar para o meu cliente pequeno que eu atendo clientes grandes, para que eu também quero atender ele. Só que o meu cliente grande é só para eu manter o cara. Às vezes ele a gente estava trocando figurinha para manter o cliente ali, mas é para poder vender para o pequeno. Então hoje, graças a Deus, a gente tem uma carteira de cliente muito grande, com grandes marcas que são nossos clientes. E até eu falo para meus franqueados, eu falo assim, olha, a hora que você entra no negócio, você já entra com o negócio rodando e principalmente com cases que você vai conseguir vender. Já tem aqui pronto. Já tem pronto. E tem franqueados que já tem que entraram com a gente, que ele já entrou numa área onde já tinha cliente que nós atendíamos. O seu é franquia ou é licença? Franquia. 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 Então hoje, para ser um franqueado hoje, ele tem um investimento de até 100 mil reais. Nós temos três tipos de modelo de negócio, um com 50, 60 mil, 55 mil, quase 60, o outro com 70 mil e outro investimento com 110 mil reais. Então, para ele ter um escritório nosso e todo o suporte é um investimento de 100 mil reais. Mas o legal é que o franqueado hoje, o break-even point dele é aí no quarto mês. Legal. Ele tem um retorno de investimento, isso em 14 meses. É muito rápido. Por quê? Porque, primeiro, a gente atende a nível nacional várias marcas. E o cara já entra numa determinada área, nós já atendendo o cliente da região que a gente já atende a nível nacional. Nós damos um suporte comercial para o franqueado. Então, o franqueado, vamos supor, o franqueado lá de, sei lá de Porto Seguro. O franqueado que está lá, da cidade de Eunápolis, né, que é do lado de Porto Seguro. E nós temos um time de pré-vendas de SDR aqui em Campinas. Esse time faz a prospecção na região do franqueado, agenda
visitas para ele poder ir lá fechar contrato. Então a gente dá esse suporte comercial pro cara. Lembra? Eu vim da área de vendas, eu sei que vendas é o calcanhar de Aquiles de todas as Sim. empresas. E a curva de aprendizado de uma empresa para aprender a vender é muito grande, assim, é muito extensa. Esse suporte que a gente tem diferenciado para as nossas franquias, a gente encurta o prazo de aprendizado de quem é um franqueado e a gente encurta o prazo de evolução comercial do cara. Por quê? Porque a gente entrega pro nosso Com os franqueado leads já tudo ali pronto. todos os dias, no mínimo, 2 visitas agendadas, com dia e hora para ele ir Show. lá fechar contrato. Pô, que bacana. Todos E os dias. como é que as pessoas fazem para procurar você, a empresa, para poder ver essa questão da franquia? Procura onde? Na internet? Entrou lá no Google, adonarrh.com, entrou no site, vai ter todas as informações para ser Legal. um franqueado, como quer ser. Quiser visitar, muitas pessoas interessadas, vêm visitar a nossa matriz aqui em Legal. Campinas e entender um pouquinho mais. A gente tem um time de expansão que vai fazer a reunião, vai fazer a primeira reunião para mostrar o plano de negócio, principalmente pontos, retorno, investimento, quanto vale, né, como é que funciona esse suporte. Hoje, nós temos hoje o melhor suporte do segmento com relação ao franqueador e franqueado. A gente opera ajudando 40% da operação Legal. do franqueado, reduzindo o custo dele de operação. Esse mês agora, junho, vai ter a feira da BF no final do mês, que é a maior feira de franquia do mundo, né? Ano passado nós estávamos lá na feira com o stand. Esse ano também a gente vai estar lá com o stand na feira da A BF. entrada é livre ou é paga? Não é paga. É Lá paga. pros 4, são 4 dias, 4 dias? Quarta, quinta, sexta, sábado. São 4 dias, isso. É pago, mas é fantástico. Eu fui na FutureCon esses tempos atrás, aí tava 200 conto por pessoa. Falei, Eu acho que vai estar uns "Uau." 100 e tralalá. É. Menos que 100 reais, não é? Menos que 100 Cara, eu reais. fui numa feira de sapatos, uma época eu queria montar uma loja de sapatos, né? E eu fui numa feira de sapatos. Foi a única feira, o único evento, o único show que eu fui, que os booths ali, os estandes são fechados. Você tem que dar o seu nome, o seu RG, pra poder entrar. Por causa, como eles estão sempre uma coleção na frente, uma estação na frente, Ah, pra proteger a marca, entendi. pra ninguém roubar as As ideias. Eu falei, ideias. caramba, mano. Que da hora! Cara, era tudo fechado, assim, eu não entendi. Porque você vai numa feira normal, É né? tudo É tudo aberto, né? aberto, né? Todo mundo vendo. A de sapato era fechado, você tinha que dar nome RG pra entrar nos stands. Eu falei, rapaz, isso aqui. E uma feira é muito legal, assim. Uma feira, quem quer buscar uma franquia, a franquia hoje é uma forma sólida de você abrir um negócio, principalmente know-how. Por quê? Franquia é o quê? Franquia nada mais é. A gente vai mostrar o caminho das pedras para quem quer ter um negócio no nosso segmento. Então a gente já enfrentou o que tinha que enfrentar, já se ferrou no que tinha que se ferrar, a gente vai falar assim, não vai por aqui, vai para cá, não vai por aqui, vai para cá. E um suporte muito gigante, e um suporte grande, né? Então uma feira de franquia é um mundo assim, para quem quer mesmo abrir um negócio, precisa pensar em uma franquia. E vocês vão estar lá. Esse ano a gente vai estar lá, mais uma vez, para poder mostrar hoje para o mercado e para mostrar para os nossos concorrentes também. E é legal isso. Ano passado, nós fomos, né, para a feira, nós tínhamos quantos concorrentes lá, você lembra? Não, era só um, né? Só um concorrente nosso lá, com um stand. O engraçado é que o dono da marca foi no nosso stand me procurando para querer conversar comigo foi umas 3 vezes. Aí ele não me achou porque eu tava Rodando. conversando com uma. Porque as pessoas interessadas a gente chama pra mesa e vão fazer negócio. E eu tava rodando e ele tentou falar comigo umas 3, 4 vezes, eu não consegui parar pra falar com a pessoa. Por quê? Porque se ele for fazer. Quem tá lá na feira, vê esse nicho de RH e vê que vai querer fazer um benchmark ou fazer uma comparação, a gente tem um suporte pra lá, mais pra frente, hoje, né? Óbvio que tudo, nada se cria, tudo se copia, mas hoje a gente tem o melhor suporte hoje do segmento. E se ele comparar, ele vai tomar a decisão Você certa. precisa ver a vantagem que você tem, né? Na hora de comprar uma franquia do A ou do B, né? Muito. Então, normalmente as pessoas esquecem de olhar a questão do suporte, né? Eu tinha da Smart Store, das lojas de conveniência autônomas, Ah, né? tá.
E os caras têm um suporte excelente. O backup team ali deles, cara, é um time que entrega, que faz e acontece pra você. Você vê, e faz toda a Faz toda a diferença. diferença. E aí, e uma coisa assim, e uma coisa também que vem muitas pessoas interessadas em fechar com a gente uma franquia, são pessoas que já estão na área e não estão tendo sucesso. Então, aquele cara que trabalha com coaching, ou aquela pessoa que trabalha com gestão de pessoas, aquela pessoa que trabalha com RH comum mesmo, de recrutamento e seleção, às vezes ele não está conseguindo evoluir ou crescer, né? Evoluir. E aí eles vêm conversar com a gente, querer ser um franqueado para mudar de bandeira. E uma coisa legal que nessa área de quem tem uma pequena empresa de RH, um RH comum, ele trabalha com recrutamento e seleção normalmente, né? O coaching trabalha com treinamentos. A venda dele é pontual. Então como que é o processo de venda pontual? Você vende esse mês, você fatura esse mês. Mês que Se vem, você não vender mês que já não vem, faz. Vamos e trabalhar com a recorrência. qual que é o nosso negócio? Recorrência. Sim. Então, o nosso negócio hoje, ele vende uma vez e ele recebe por até 12 meses, perdão, até 24 meses. Ele só faz uma venda e ele tem um faturamento todos os meses durante até 24 meses. 12 mais 12 é muito, faz muita diferença. Porque vai ter mês ruim? Vai, Vai ter mês que não vai vender? vai. Só que você vai colher fruto daquilo que você plantou. E aí você não tem aperto. Se você quiser, o franqueado quiser um mês de férias, ele dá pro vendedor dele, ele não vai vender durante um mês, mas ele não vai deixar de Tem a receber. recorrência. Exatamente. O nosso negócio tem essa vantagem de ele pode ter percalços. E aí, por nós trabalharmos com pequeno e médio empresário, olha só, no começo do meu negócio, 2, 3 anos, a agência se baseava em 3 clientes. Teve um ano que em 3 meses eu perdi 2 clientes. Uau. Resumindo, 70% do meu faturamento foi pro saco. Quase quebrei. E aí eu aprendi com meu pai o quê? Meu, não ganha 100 de um, ganha um de 100. Então hoje o nosso negócio é isso. Nós temos nosso foco é cliente pequenos e médios. A gente forma uma base sólida e grande de clientes. Clientes, aí você pode demitir um cliente de boa, porque aqui falando de demitir cliente, tem gente que tem medo de demitir cliente porque às vezes é o faturamento, é 50% do faturamento dele. Mas é uma coisa que eu falo para as pessoas. Você não pode colocar os seus ovos todos numa cesta só, né? E a Exatamente. hora que você falou da questão de ter sempre, todo dia, né? E eu falo pra galera assim, meu, eu prefiro 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Sim, mas muito, faz muito sentido isso. 10% de alguma coisa do que 100% de nada. E aí você coloca isso no que tem no mercado hoje, eu tô vendo gente, 10%? Não, tô fora. Então fica com 100% de nada, meu amigo. Exato. E é isso que as pessoas não entendem. É isso. Então, quando eu vejo muitos clientes nossos falando assim, ai, mas esse cliente é importante, porque esse cliente corresponde a 50% do meu faturamento, não sei o que, ele dá trabalho, mas o que. Tá, mas você tá fazendo conta se ele tá dando lucro ou prejuízo? Beleza, mas aí, e daí? Ele não consegue demitir porque ele tem só cliente grande, ou o faturamento dele é baseado em 2, 3 clientes. No nosso, a gente forma uma base. Hoje nós temos, né, só aqui na matriz, mais de 800 clientes ativos. Eu posso demitir cliente. E tá tudo bem. Fechei a conta, não fechou? Tchau, obrigado, cliente. Vai procurar outro. Ou você muda ou não dá mais para trabalhar com a gente. Vamos só para dar uma dica para as pessoas, como é que elas fazem para saber se o cliente dela tá dando resultado ou não, né? Então você pode ver quantas horas você emprega ali em cima daquele cliente, qual que é o custo da sua hora, da hora do seu funcionário, qual é o custo da hora da sua empresa, o quanto que você emprega ali, qual que é o share que esse cliente representa dentro do seu faturamento, né? Você olhar o quanto você gasta para atender esse cliente, o quanto ele retorna, e aí você vai conseguir olhar, mantenho esse cliente ou não. Um outro ponto são as relações interpessoais, porque assim, ao longo do tempo as relações vão se desgastando também. E você, como é dependente daquele cliente, você acaba sofrendo por aquilo. Fala, ai, vou ter que ir lá visitar esse cliente. Ai, porque eu preciso dele. Cara, isso faz mal para sua saúde. Então, assim,
Avalia bem o seu cliente. Só que saiba que se você não tiver um feedback do cliente onde você precisa melhorar, porque às vezes você pode melhorar o seu trabalho, você pode melhorar a performance do cliente e não precisar demiti-lo. Tudo vai da Sim, gente também, né? muito. Tudo vai da gente. Cara, tem casos que você tentou 1, 2, 3 vezes. Desculpa, amigo, não dá. Tchau, obrigado. Tem casos que você vai lá, você dá um input no cliente, 2 inputs, dá um insightzinho ali. O cara muda, vira a chavinha. E, meu, aquele negócio começa a fluir. E aquilo que era Começa. ruim melhora. Sim, sim. A gente tem que saber também que, pô, tem que regar, né, bicho? Tem que ir lá tirar as ervas É, daninhas também. isso. Não adianta só reclamar do cliente. Tem cliente ruim? Tem. Tem cliente bom? Tem. Tem tudo ali no meio. Entre ruim e bom, tem um gap aqui. Tem um monte de cliente aqui pro meio também. Como é que você faz isso daí? E tem a vida útil, né? Sim. Hoje o pessoal gosta de falar bonito, né? Tem o lifetime. Lifetime. É assim, ó, tem a vida útil do cliente. Chegou uma hora que desgastou. Ele não adianta, não vai mais pra frente. Já foi a época e tá tudo bem. E aí ele vai sair, vai entrar outros, vai ir, vai entrar outros. Então, quando a gente tem um negócio, eu aprendi isso na dor mesmo. Quando a gente tem um negócio que a gente tem uma base sólida de clientes, que clientes vão e vêm, isso é natural e tá tudo bem, nós conseguimos ter uma vida saudável financeiramente, principalmente com tudo, né? Planejamento financeiro. Como é que eu planejo um financeiro e um crescimento de uma empresa se eu tenho receio do que vai entrar o mês que vem? A gente não sabe, né? Deixar isso tudo na mão de um vendedor. E se o vendedor fica doente? E se o vendedor sai? Sua trajetória toda está na mão de uma pessoa? O empresário ele precisa aprender a ser independente, não dependente. É. Aí eu dependo muito desse cliente aqui. Aí eu dependo muito desse vendedor aqui. Você acaba ficando de mãos atadas. Você acaba ficando de mãos atadas. Uma outra coisa que o empresário também precisa aprender, essa eu aprendi com o Elton, vou te apresentar o Elton depois, que o feito é o melhor que o perfeito. Eu falei muito sobre isso já com uma pessoa. Ontem a gente tava falando sobre isso. Porque assim, que nem tem algumas pessoas que cobram e exigem demais. Não, tem que ser bem feito. Não, tá feito, cara. Você não vai ter o perfeito sempre. Tá feito? E é o perfeito relacionado ao quê? Às vezes o perfeito não é o perfeito é fazer do jeito que eu queria. Mas Vai lá e faça, porra. Não tem como, ninguém vai fazer como você quer. é isso, foi feito. Ok, do jeito dele. Ok, beleza, foi feito. Aprender a reconhecer o trabalho das pessoas e o esforço dela também. Eu lembro quando eu tava para entregar meu TCC, né? O professor tava revisando meu TCC. E aí tinha professor que catava a caneta e arriscava. Arranca, né? Tira essa folha daqui. Eu bufava com aquilo, velho. Eu achava aquilo uma falta de respeito do caramba. Até que um dia chegou um professor, olhou pra mim e falou assim: Eu posso anotar aqui na sua. Hã? Eu posso anotar aqui, fazer algumas considerações, professor? Não, mas como assim, professor? Todo professor vem, rabisca, arranca a folha, faz escambau no meu trabalho aqui. Ele falou: Não, esse trabalho é seu. Foi você que fez, eu respeito isso. Por isso que eu tô pedindo licença pra você, pra poder escrever. Professor, você mora aqui no meu coração, tô tão feliz. Já ganhou, né? Já Já ganhou. ganhou, pô, Já porque você ganhou. reconheceu o esforço das pessoas. Às vezes que a gente tá falando, o feito é melhor que o perfeito, né? O camarada chega e já começa a meter o papo. Pô, mas não é assim, né? O cara fez, mano. Incentiva, seja um incentivador de pessoas. E não é do jeito que a gente quer, é do jeito que tem que ser feito. Tá lá. Exato. Assim, isso é um calcanhar de Aquiles, e Sim. muito grande. E quando se fala de colaborador, é pior ainda, porque eles querem a cabeça, né, do empresário é assim: ah, tem que fazer isso, mas tem que fazer do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito que precisa ser feito. E aí, eu vejo, né? A gente chama de POP, padrão operacional de processo. O que é isso? É o que o colaborador vai fazer naquela função e como ele faz. É uma receita de bolo. Aí o empresário fala assim: olha, você precisa fazer isso. Mas não dá a receita pro cara, só dá o resultado final. Ele só mostra o bolo pronto. Mas não dá receita. O que vai acontecer? Ele vai fazer a receita do jeito que ele achar que deve fazer. E aí não sai conforme ele mostrou o resultado final. Ele acha ruim, que o colaborador não acha ruim. Você vai reclamar do quê, amigão?
Ele não deu a receita, não falou quanto que era de ingrediente, o quanto que precisa, quanto que pesava, quanto tempo de assava. Ele só mostrou o bolo, ó, tá vendo esse bolo de cenoura? Faz aqui. Mas não ensinou a receita. Cara, mas aí você volta na parte da descrição de trabalho, job description lá. O que Meu, o cara tem vai ter que muito. fazer? Ah, o que der na teia aqui eu invento. Pô, tinha um amigo meu que ele botava os caras ali, vai lavar carro lá, vai. E a coisa mais comum que tem hoje é que nem os nossos. Isso, eu tô falando isso porque também faz parte do nosso trabalho. Então, um exemplo: o nosso gerente de contas vai visitar o cliente para abrir a vaga. O nosso gerente de contas acaba trabalhando o cliente assim. Você tem a descrição da função? Você tem as atividades escritas para que ele precisa fazer? Tá, não tem, então daqui. Eu vou te ajudar a A fazer descrever isso aqui. daqui. E aí ajuda o pequeno empresário a descrever a Você sabe que eu função. trabalhei numa multinacional. A minha vaga não existia, né? Minha vaga foi criada. E chegou lá e não tinha uma descrição de trabalho pra mim, uma rotina de trabalho pra mim. E aí o RH chegou e falou assim: a gente não sabe o que é que você tem que fazer aqui. Você não pode fazer a sua. Eu falei pra mim fazer. Ah, Tá aqui que eu faço. delícia! Pode deixar. Eu vou fazer o meu aqui, cara. O mínimo possível. Deixou na mão de quem não deveria, né? Sabe por quê? As pessoas têm mania de complicar, velho. Complica-se tudo ao invés de simplificar. Eu lembro que nessa empresa que eu trabalhava, para cada situação que ocorresse que não tivesse um procedimento, criava-se um procedimento. E aí tudo que era documento tinha que ter 3.562 assinaturas. Tudo era complicado. Tudo era travado. Nada andava. Chegava uma hora, parceiro, que a gestão só fazia assim, ó. Fechava os olhos e taca pau. Vai embora. A gente, enquanto administrador, enquanto empresário, enquanto gestor de empresa, nós temos a obrigação de facilitar o trabalho das pessoas ali dentro. Não engessar. Tem checkpoints? Tem que ter checkpoint, tem que ter, confirmação, tem que ter responsabilidades, tudo isso. Mas, cara, vamos fazer a coisa de uma forma fácil. Vamos fazer o trabalho fluir. Tem, por exemplo, implantação de SAP. O SAP é um sistema, para mim, que engessa tudo quanto é que é empresa. Misericórdia. Eu era key user dessa porcaria, participei de várias implantações. Meu, engessava todos os processos. Sim. É muito doido. Só que, pô, para a empresa que vai colocar um POI lá na Bolsa de Valores, tem que ter o programa XYZ ali de gestão e tal. Você falava, Sim. caraca. E travava toda a empresa. Todas as implantações que eu participei, o negócio travava. Aí eu ficava olhando aqui e falava, gente, como é que usam esse sistema aqui? Ao invés de simplificar a vida e a rotina das pessoas. É. Tem empresas que tem que desburocratizar. Sim. Desburocratizar, porque se tornar mais simples, né? Mas é complicado, né? Eu vejo falando de franquias, né? A gente tem que criar processo, tem que criar tudo, mas sabe o que eu vejo que o que é difícil? Você cria um processo, mas você não fala o porquê você criou esse processo. Sabe o que isso me lembrou? Da filha que chegou pra mãe e falou assim, mãe, por que você corta o rabo e a cabeça do peixe pra fritar ele na frigideira? Aí a mãe olhou pra filha e disse, nossa filha, que pergunta, não sei. Minha mãe sempre fez assim. Pergunta pra sua avó. E ela vai e pergunta pra avó, vó, por que você corta o rabo e a cabeça do peixe pra fazer na frigideira? Porque minha mãe faz assim, falou que é assim, mas eu quero saber por que é assim. Aí a avó vira pra ela e fala assim, não sei, pergunta pra sua bisa, eu sempre fiz assim. E ela vai na bisa, bisa, por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe pra poder fazer? Ela fala, filha, é que antigamente a gente não tinha uma frigideira grande, era uma frigideira pequenininha. E pro peixe poder caber lá dentro, a gente cortava o rabo e a cabeça do peixe. É bem isso. É o que você falou. As pessoas criam procedimentos e não sabem o porquê dos procedimentos. Não explica, não passam pra frente, fica sem história, fica sem lastro o negócio. Meu amigo, as pessoas podem achar o Adonai no www.adonai.rh.com.br. Mídia social tem? Sim, Instagram, @DonaRH. Legal. A gente tem um canal do Instagram também focado a vagas, oportunidades. Então, você, quem é jovem aí da região, do Brasil todo, Você anuncia vagas lá? muitas, Pô, que todos os bacana. dias. Qual que é o canal? Chama adonarrh.vagas no Pô, Instagram. que legal. Lá só, essa rede social é só focada a vagas de emprego. Então, todas as vagas a nível Brasil são direcionadas para lá também. No site também tem todas as vagas lá.
todas as vagas de todas as unidades estão lá no site também. Ele pode se cadastrar, o candidato pode ir lá, pode fazer o cadastro, pode deixar o cadastro lá feitinho, e aí quando surgir uma vaga dentro do perfil dele, a recrutadora vai entrar no cadastro dele, vai entrar em contato para ver se ele tem interesse com a vaga que abrir Tem e tal. quantas vagas em aberto hoje? Você tem ideia, mais ou menos? Hoje, se eu abrir hoje, só da matriz tem mais de 150 vagas. Somando todas as unidades, a gente tem mais de 250 vagas. Legal, bacana. Hoje em aberto. E como toda dificuldade, né, de todos os empresários, tá faltando gente mesmo. E tem muitas vagas para várias funções, para várias coisas. Se tiver algum jovem aqui na região de Campinas, com 16 e 18, 16 anos, a partir de 16 anos, tiver estudando de ensino médio, falar que não tá arrumando emprego, pode bater nele. Pode bater nele, porque ou ele não conheceu a agência, ou ele tá escolhendo muito e não tá querendo trabalhar. Porque tem oportunidade para quem quiser na região de Campinas, aí na região das franquias também, tem oportunidade para aquela pessoa que quer buscar o primeiro emprego, quer começar a trabalhar e quer fazer, porque o negócio a gente, mas o nível de desemprego aumentou? Aumentou. A perspectiva do empresário diminuiu? Diminuiu. Mas quando o nosso nicho, mesmo que o país esteja numa crescente numa crescente com relação à expectativa, a tudo, fomenta a oportunidade, e mesmo que a gente tenha um nível de desemprego maior, a expectativa do brasileiro, principalmente do empresário, diminui, também gera-se muita oportunidade, porque o estágio, ele indifere. Ele indifere. Se o Brasil está crescendo, ou se o Brasil está numa crise, O estágio vai ter. ele sempre vai ter uma vaguinha para um estagiário lá. Sempre vai ter. Então, o nosso negócio, por mais que esteja em crise, ou por mais que esteja em evolução, a gente sempre vai ter um espacinho. A empresa sempre tem um espacinho para um estagiário lá, para ele poder trabalhar. Legal. Queria agradecer a sua presença. Obrigado pelo convite. Pelo seu tempo. O papo, se deixar assim, cara, mercado de trabalho dá pra gente falar muita coisa. Vixe. Muita coisa. Dá pra gente criticar muita coisa aqui e elogiar muita coisa também, né? Então, fica aqui meu agradecimento pra você, Legal. William. As portas estão abertas. Querendo vir pra cá, vamos bater papo, vamos falar de determinado assunto. Eu adoro conversar, adoro bater papo. E aí, só deixando, vendendo meu peixe, quem quer ser um franqueado, quem tá buscando Da franquia também, oportunidade, quem quer conhecer um pouquinho mais do nosso negócio, quiser conhecer um pouquinho mais da nossa franquia, é só entrar lá, franquia Dona RH, no Google, que você vai entrar num site, uma página específica para quem quer conhecer um pouco mais do nosso negócio, e fazer o convite. No final do mês agora de junho, vai ter a feira da BF, que é a maior feira de franquia do mundo. Nós estaremos lá com um stand nosso mais uma vez, para mostrar o nosso potencial aí pro Brasil todo. Quem quiser, pode me procurar nas redes sociais. Eu vou até se você quiser, eu até esqueci de falar, mas se você quiser, eu mando um convite para você poder ir lá na feira lá. Vou sim. Então, se quem quiser aí conhecer um pouquinho do nosso trabalho, quiser visitar a gente na feira, me chama nas redes sociais aí que eu dou um jeitinho para conseguir um convite para alguém que está interessado em conhecer mais o nosso trabalho. Maravilha, William. Fechou? Obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe. Sucesso. E precisar, sabe que a gente tá aqui. Tamo junto. Deus Valeu. abençoe. Valeu, galera. Obrigado. É nóis.